como são as marcações, a sinalização, como é a sinalização do Caminho de São Francisco de Assis. É possível fazer sem utilizar algum aplicativo de trilhas, sem pegar, né, a trilha offline no celular? Tem como seguir confiando apenas nessas marcações? Enfim, gente, essa é uma pergunta que eu recebo muito, né, das pessoas que estão querendo fazer a Via de Francesco, então eu vou gravar, então estou gravando este vídeo para tirar essa sua dúvida, né? Se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparin, eu criei este canal porque eu fiz o Caminho de São Francisco de Assis já 3 vezes, sendo que a primeira, né, eu fiz completo, digamos assim, pelo menos eu fiz o trecho maior, né, de Florença até Roma, depois eu voltei, né, eu fiz em 2022, depois eu voltei em 2023 e 2024 para fazer alguns outros trechos. Essas informações todas eu coloco tanto aqui nos vídeos quanto no Instagram, né, que eu criei, que é o Caminho de São Francisco, né, @Caminho de São Francisco. Eu também tenho um blog, caminhodesãofrancisco.com.br, que você pode achar algumas informações que eu tenho colocado sobre a peregrinação, né. Aproveito para pedir que, se você gosta aqui do canal, para você seguir o canal, curtir, acompanhar, porque realmente ajuda muito, é um projeto que eu tenho feito com bastante carinho, então eu vou ficar muito feliz com a sua contribuição, fazer algum comentário, né, e aí você curtindo, mais pessoas têm acesso aos vídeos, tá bom? Então, gente, vamos lá, né? Se você é um peregrino, uma peregrina que está pesquisando sobre o Caminho de São Francisco, aqui é o lugar, tô brincando, mas realmente, né, gente, eu já fiz, né, algumas vezes, eu consigo trazer algumas informações aí, até mesmo para comparar, né, com Santiago de Compostela, que é uma peregrinação mais comum, que as pessoas geralmente fazem aí como uma porta de entrada para as peregrinações, né? E nesse caso, né, das marcações, realmente é um assunto muito importante, né, que qualquer peregrino vai ter essa dúvida de saber como é que eu vou, né, durante o caminho, né, eu posso confiar nas marcações, é bem sinalizado, tem risco de se perder, né? A gente fica muito preocupado com relação a isso, né, não sem motivo, ainda mais levando em conta que o Caminho de São Francisco é um percurso que é bastante feito, assim, por poucas pessoas, então geralmente a gente vai caminhar sozinho ali por muito tempo, né, e o risco de se perder, né, se a gente não, enfim, se a gente não sabe se as marcações são confiáveis ou não, né, esse risco ele tem que, obviamente, ser considerado antes da gente ir, né. E aí eu já respondo para vocês logo de cara, sem delongas, gente, não, as marcações elas não são confiáveis, né? Digamos assim, a sinalização ela não é tão boa, pelo menos assim, na maioria das vezes em que eu fui, né, na maioria dos trechos que eu fiz, vamos alterar, corrigir essa informação, né, na maioria dos trechos eu não senti que eu poderia me guiar somente pelas marcações, mas eu nunca me guiei só por elas. No caso do Caminho de São Francisco, eu realmente baixei um aplicativo, né, de celular, e eu fiz o download de todas as trilhas offline para poder me assegurar, né, e seguir essas trilhas, e eu seguia na maioria das vezes, né, gente. Eu já fiz também o Caminho de Santiago de Compostela, e é completamente diferente, assim. No Caminho de Santiago de Compostela, sobretudo o francês, que foi o que eu fiz, né, que eu saí de Saint-Jean-Pied-de-Port até Santiago, a maioria dos lugares a gente só vai pelas sinalizações mesmo, e tem sempre outras pessoas também fazendo, então é muito difícil de se perder. Raramente, né, se você está um pouco distraído, você acaba pegando um desvio, mas logo você percebe, porque você começa a andar, de repente acaba a sinalização, e você fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Ou você volta, né, no meu caso, né, eu tinha também um aplicativo, né, no caso do Caminho de Santiago, que é um aplicativo até próprio lá, né, do próprio caminho, que já tem tudo pronto ali, muito mais fácil do que no caso do Caminho de São Francisco, que não existe esse tipo de aplicativo pro Caminho de São Francisco, né. Então, como que é no Caminho de São Francisco, gente? Né, a chamada Via di Francesco, né, em italiano, ou Caminho de Assis, Caminho da Assisi, né. O Caminho de São Francisco, ele, primeiro que assim, existe um começo a partir de Florença, que é possível de ser feito, mas que não necessariamente é necessário, é preciso começar dali, né, assim como em qualquer peregrinação, e o mais comum, na verdade, é as pessoas começarem no Santuário de Laverna ou em Assis, né, então as pessoas podem começar no Santuário de Laverna, que fica ali na Toscana, é um santuário franciscano, né, e aí a pessoa vai percorrendo até chegar a Assis, que essa rota aí costuma levar de 8 a 12 dias, a depender do ritmo de cada um, né. E esse caminho, essa parte de Assis até a de Laverna ou vice-versa, ela é um pouco melhor sinalizada assim, tá?
a sinalização ela é maior, existem do começo ao fim, digamos assim, que há placas, né? Apesar de que em muitos momentos eu não me sentia segura, eu ainda olhava o GPS, que eu tinha o aplicativo. Agora, por exemplo, para quem começa de Florença e vai até Laverna, que aí são aproximadamente 6 dias a 8 dias também, a depender do pique de cada um, mas em 6 dias eu fiz em 6 dias, essa etapa, ela é pouco sinalizada e ela tem uma confusão com outras trilhas, né, porque ela passa, gente, pela Floresta do Casentino, que é um parque nacional maravilhoso, lindíssimo, aliás, que tem ali na Itália, que fica numa das montanhas chamadas Apeninos italianos, é lindo, né, aquelas montanhas com aqueles pinheiros italianos característicos pontudinhos, assim, e as plantações e as colinas, né, o verde, né, é maravilhoso. Porém, por ser nessa região de parque, existem algumas outras trilhas ali de pessoas que fazem trekking, né, de alguns circuitos. E aí facilmente, você pode ver essas trilhas e não ver a de São Francisco, que a sinalização do caminho de São Francisco, ela é nessa etapa, porque muda um pouquinho, né? Lá na Toscana, que é essa etapa, a plaquinha, ela é branquinha com uma setinha vermelha e um tal amarelo, tá? E tá escrito, Via di Francesco na Toscana, né? Então, essas plaquinhas, elas não têm desde o começo. Então, por exemplo, lá onde a gente começa, que é na Basílica de Santa Croce, em Florença, não tem nenhuma plaquinha falando do caminho de São Francisco. Se você não tiver pelo menos até 2022, 23, né, que é super recente, assim, quando eu estive nessa região fazendo, não vi essa plaquinha. Então, se você não está com a trilha no seu celular, você não sabe nem por onde começar, né? Demorou, na primeira vez que eu fiz em 2022, acho que dali 2 horas eu fui ver a primeira plaquinha, sabe, no meio do caminho ali. Então, é muito, muito perigoso, né? Tanto que eu me perdi, né? Porque o que acontece, quando eu fiz a Via de São Francisco em 2022, eu era inexperiente, eu nunca tinha feito nenhuma peregrinação antes, né? Então eu nem me dei muito conta, né? Enfim, eu baixei o aplicativo, eu tinha as trilhas, mas eu não prestei. O que aconteceu, gente, vou contar para vocês, é até bastante hilária essa situação. Mas no segundo dia, então assim, eu tinha feito o primeiro dia, tinha dado tudo certo, eu estava com sinal no meu celular, porque naquele primeiro dia o caminho todo foi por um percurso que tinha sinal. No segundo dia, a gente sobe uma colina bem alta, né, e começa a entrar em umas plantações de uva, e naquele percurso, o sinal do celular acaba, e bem no meio de uma floresta ali, quando eu entrei numa floresta, gente, eu cometi o erro, né, digamos assim, né, a cabeçada de apagar, gente, a trilha, porque o aplicativo que eu estava usando, eu não tinha muita experiência ainda, e naquela de ficar abrindo e fechando o celular para olhar se eu estava no lugar certo, eu apertei o botão de deletar a trilha, que estava salva offline no meu celular. E foi desesperador, assim, porque eu era inexperiente, eu nunca tinha feito, eu estava no meio de uma montanha, no meio de uma floresta, subindo ali umas pedras, né, era uma trilha difícil, até bastante íngreme. E assim, naquele momento, quando eu vi, eu até chorei, porque eu falei, meu Deus, e agora? Morrendo de medo. Eu estava sozinha, não tinha outros peregrinos indo e vindo, porque não é um caminho que é feito por muitos peregrinos, né? Naquele dia eu tinha encontrado com um peregrino que eu já tinha ido para frente, avançado fazia um tempo, e tinha 2 outras peregrinas que eu tinha encontrado também no começo, mas elas tinham ficado muito para trás e eu nem sabia se elas iam passar por ali, porque eu também, por ser inexperiente, como elas eram alemãs e elas estavam, alemãs, né, e elas estavam seguindo um guia de um livro, né, da Alemanha, eu fiquei até com medo delas irem fazer algum outro lugar, porque eu não sabia, eu falei, vai que eu fico aqui esperando 1 hora, 2 horas, elas não passam por aqui, só tinha elas para trás, eu tinha certeza disso. E eu fico aqui perdida, anoitece, né, então eu tava com muito medo, e eu resolvi ir sem, eu falei, bom, vou tentar seguir pelas marcações. Gente, deu errado, porque aí depois, assim, chegou uma hora que acabou a montanha, tinha uma rodovia que cruzava, não tinha nenhuma sinalização nessa rodovia, e tinha uma continuação do outro lado da montanha, e aí tinha as placas daquelas outras trilhas que eu falei para vocês, né. Acho que eu até vi uma sinalização do caminho de São Francisco, mas como já tem alguns anos, eu lembro que eu me perdi, essa foi a grande verdade, gente. Eu me perdi, eu comecei a andar, não chegava no meio daquela montanha, foi desesperador, assim.
Por sorte, chegou um momento que eu estava ali no meio das trilhas ainda, no meio da parte ainda de floresta, digamos assim, mas tinha um carro, assim, estacionado no meio da parte de barro mesmo ali, era um casal que acho que foi São Francisco de Assis que trouxe aquele casal ali para mim, porque já estava quase anoitecendo, já era 5 e pouco da tarde, eu não estava chegando, já era para eu ter chegado antes, chegado, enfim. E aí, nisso, esse casal apareceu ali, estacionado por um carro branco, nunca vou me esquecer, assim, eu falei, gente, tem pessoas aqui, né, e aí eu já tinha passado era no meio da montanha, no meio da floresta, assim, né, não tinha ninguém, e aí esse casal ali, estacionado nessa estrada de terra, e aí eu perguntei para eles, né, eu tava indo para uma cidadezinha, né, uma comuna chamada Consuma, que é da segunda parada, né, no caso, para quem começa em Florença, né, e aí eu perguntei para onde que é Consuma, e eles falaram, é para cá, é pro lado de esquerdo, no caso, né, eu tava indo e falaram que era para virar à esquerda, porque era uma rua que tinha, de novo, foi bem numa esquina que eu encontrei eles, assim, numa bifurcação, digamos assim. Foi São Francisco que enviou, gente. E aí, porque eu, na minha intuição errada, eu tenderia a ir para a direita, tá? E aí eles falaram que era para virar à esquerda, quando eu caminhei, e eu percebi, voltou o sinal, a dona da acomodação, ela já estava me ligando, né, preocupada porque eu não chegava, então aí ela estava tentando e não estava conseguindo, e voltou a minha internet, aí eu fui olhar no aplicativo de novo, eu já tinha desviado, assim, feito em um U, né, eu tinha desviado, mas em U, e eu estava voltando para o caminho que, devido, né, eu ter encontrado esses dois italianos lá no carro branco, voltando para o caminho certo, mas eu tinha saído da trilha, e aí depois, mais tarde, eu descobri na conversa, né, com outros peregrinos que estavam nessa mesma acomodação, que era aquele peregrino que eu falei, né, que eu tinha encontrado, que tinha chegado antes de mim, ele falou para mim que era para ter virado naquela rodovia à esquerda, mas não tinha nenhuma sinalização. Eu não sei, gente, se está melhorando essa etapa, esses trechos lá na região da Toscana, né, já tem alguns 2 anos, pelo menos, que eu não vou, mas eu estive também na Via de Francesco, agora recentemente, em 2024, estou gravando esse vídeo no comecinho de 2025, eu estive lá em setembro de 2024, na região da Emília-Romana, fazendo uns trechos da Via de Francesco, e as sinalizações também eram escassas, se não fosse o celular e o aplicativo, o risco de se perder é realmente muito grande, né? É claro que, assim, né, eu nunca tive tanto medo, porque eu sempre considerei que, na pior das hipóteses, eu vou achar alguma fazendinha, algum lugar para bater ali, né, e eu não vou morrer de fome, perdida numa floresta, não estou no meio da Amazônia sozinha, né, eu estou na Itália, fazendo uma peregrinação segura, entre as civilizações, né, a gente não está no meio de uma mata, assim, completamente fechada, né, longe de cidades, assim, né, então tem as cidadezinhas que estão sempre ali perto, vira e mexe, você vai encontrar algum trabalhador do campo, né, vai ter alguma estradinha de terra, então eu sempre pensei isso, porque na maioria das vezes eu estou sempre sozinha fazendo, a maioria dos trechos não tem ninguém, né, além da gente, assim, tem um ou outro peregrino com gato pingado, né, quando a gente costuma dizer assim, fazendo, mas como são pouquíssimos e os caminhos são longos, nem sempre a gente vai encontrar com essa pessoa, né, se a pessoa começa meia hora antes que a gente, você nunca vai encontrar, né, você vai estar sempre para trás, assim. Então, é importante, então, gente, encontrar um aplicativo de trilhas que você, né, da sua preferência, e baixar essas trilhas, né, elas têm no próprio site da Via de Francesco, na internet, é o site oficial, tem como baixar lá, tá, o arquivo, no formato que esses aplicativos utilizam, né, que eu esqueci o nome, mas é um formato, uma extensão ali, né, que você abre só pelo aplicativo, né, que é o aplicativo de GPS mesmo. Então tem como baixar, é fácil, é só entrar lá no site, olhar as etapas por etapas e fazer o download, tá bom, da etapa que você vai fazer, porque realmente é melhor se precaver, perigoso ir sem, ainda mais para quem como eu é iniciante, né, e nunca fez nenhuma peregrinação, ou para quem só fez a de Santiago de Compostela, porque assim, não vale, eu tô brincando, mas realmente, né, Santiago de Compostela, as trilhas são super demarcadas, não tem como errar, assim, né, gente, tem sempre gente indo e vindo, você vai de olho fechado quase, né, é muito raro se perder, né. Então, no caso do Caminho de São Francisco é diferente, também as trilhas na maioria das vezes são em montanhas, em parques nacionais, você não está numa via pavimentada, né, é bom, às vezes não tem sinal de internet,
né? Então é bom se precaver dessa forma, né? Eu acredito que assim você vai mais tranquilo, tá bom? Espero ter te ajudado. Se você gostou, repito então, para dar um like no vídeo, compartilhar com algum outro peregrino, comentar se tiver alguma dúvida. E eu vou ficar muito feliz, né, com a sua participação e também agradeço a sua audiência. Buon caminho e até o próximo vídeo.